Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos, abordar o assunto do renascimento cultural, tá? Que é a matéria, que vai dar início aí à nossa segunda etapa. O renascimento ele foi muito importante para a formação aí da mentalidade moderna. Então nós vamos trabalhar essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? O que diferenciou um período do outro? É claro que nós temos uma datação que marca a passagem, né, de uma época para outra, né, que no caso é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá? Mas tudo isso já vinha sendo, né, transformado ao longo dos anos pelas pessoas, né, que ali habitavam, pelos contatos, né, que os europeus passaram a ter com os conhecimentos produzidos e preservados, né, lá no Oriente, né, por meio ali das cruzadas. As cruzadas possibilitou esse intercâmbio cultural. Com o surgimento, né, e o crescimento das cidades, com a classe da burguesia modificando o seu destino, né? Ou seja, a burguesia ela sendo a responsável pelo seu destino, então fazendo aquele desligamento, né, da predestinação que a igreja pregava, né, de que se você nascia pobre, você iria morrer pobre. Tá? Então, o Renascimento ele é uma forma, né, uma nova forma de pensar, de agir, né, na Idade Moderna. É claro que tudo isso, né, vai sendo transformado aí lentamente e a gente vai ver os principais conceitos, né, dentro desse tema aí do Renascimento. Então, a melhor definição que a gente pode ter desse movimento de renascimento é que ele se baseou num resgate, né, das obras produzidas lá na Grécia e na Roma antiga. Aquilo que durante a Idade Média tinha, né, tinha se perdido, porque a igreja ela monopolizava o conhecimento. Então a igreja ela divulgava o conhecimento, né, com base no que ela queria, né, no que ela achava melhor. Né? Então, se outras pessoas buscassem conhecimento fora da Bíblia, fora da igreja, a igreja condenava. Tá? Só que aí, esses pensadores, né, essas pessoas que viveram aí durante a Idade Moderna, elas, né, vão começar a romper com a igreja nesse quesito, tá, de formas de pensar, e vão buscar o conhecimento direto na fonte, né, direto dos pensadores, né, gregos e romanos. Então vejam bem, o renascimento, a palavra renascimento, o que nos lembra? Nos lembra viver novamente, não é? Uma pessoa que renasceu, que viveu novamente. Então o renascimento é a vida novamente, né, dar a vida novamente aquelas culturas greco-romanas que já tinham, né, morrido ali durante a Idade Média. Tá? Então, quando a gente fala de renascimento, é esse resgate, né, às formas de pensar, às técnicas artísticas que eram utilizadas, né, na Grécia e na Roma antiga. É claro que não é uma cópia, tá? É uma inspiração dessas obras. Então, os pensadores modernos, os artistas modernos, eles vão se inspirar nessas obras para produzir coisas novas, tá? Desligadas aí, né, da Igreja Católica. Onde que começa, né, essa difusão, né, desse conhecimento? O foco, né, o polo, né, difusor desse conhecimento é na Itália, tá? E a Itália tem algumas características, né, que vai possibilitar ela ser esse foco, né, difusor desse conhecimento. Principalmente aqui nos séculos XV e XVI. Tá? Quando a gente fala, né, de Renascimento, a gente aborda principalmente aqui esses dois séculos, né, que é o início da Idade Moderna. A Idade Moderna, né, naquela data temporal da tomada de Constantinopla, é 1453. Então está dentro do século XV. Né? E no século XVI
esse pensamento ele já está mais fortalecido. Então, ele expande-se, né, a partir aqui da Itália. Observa esse mapa, né, da Itália. A Itália ela ainda não se constituía num Estado, né, absolutista, num Estado moderno. Né? Então, não tinha um rei que governava toda a Itália. Tá? A Itália era dividida em vários territórios. Tá? Nós tínhamos aqui o Reino de Nápoles, os estados, né, papais aqui, né, romanos, sob a liderança da igreja. Nós tínhamos Florença, sobre a liderança ali, principalmente da família Médici, e assim por diante. Tínhamos Veneza, Gênova, Ducado de Savoia, enfim, né, toda dividida. E essas divisões, né, entre esses reinos, ducados, entre esses territórios, causava muito atritos, né? Tinha muitos atritos entre as famílias que dominavam esses lugares. Então, a gente vai entender, né, por que foi na Itália. Primeiro, a Itália estava dividida nesses vários estados, tá? E alguns deles muito ricos, e uma forma de mostrar o seu poder, tá, frente a outros estados era patrocinando artistas, patrocinando, né, produtores de conhecimento. Então essas famílias elas utilizavam seu dinheiro para produzir, né, conhecimento, obras de arte. Então os artistas eles aproveitavam, né, era uma troca. As famílias ricas aproveitavam, né, do seu dinheiro, dessas obras artísticas, para mostrar sua influência, seu poder, e os artistas, né, pegavam esse dinheiro, né, para desenvolver ainda mais as suas técnicas, né, para mostrar o seu trabalho. Tá? Então foi graças a esse financiamento, tá, dos artistas que pôde florescer, principalmente ali na Itália. E essa rivalidade ajudava nisso, né? Porque se o meu rival contrata um artista de renome ali, né, produz uma obra de arte, eu também não quero ficar para trás, né? Então eu também vou investir um dinheiro para, né, produzir alguma obra de arte ali, né, ao meu respeito. Tá? E dessa forma ficava essas disputas artísticas, né, intelectuais ali entre essas famílias de nobres ali na Itália. Havia, né, o nome desses artistas, desses nobres que financiavam essas obras artísticas, né, esses artistas, eram mecenas. Tá? Então aqui está bem explicado o significado. Ó, homens ricos que ajudavam os artistas. Ajudavam não no sentido, né, de caridade, tá? Mas nesse sentido de investir nele. Fala assim, olha, esse cara tem futuro, então eu vou investir nele, vou comprar materiais bons para ele, né? Ele não vai precisar trabalhar de outra forma, vai ficar trabalhando só, né, na pintura, porque ele é um artista, então eu vou pagar para ele se dedicar à pintura. Então, é dessa forma que o mecenas agia. E as obras, né, de artes produzidas por esses artistas ficavam aí com esses mecenas. Então, também temos uma abundância de vestígios romanos e gregos que serviam de modelo aos artistas. Né? Eu lembro que eu falei com vocês que esse resgate às obras greco-romanas, né, como inspiração para os artistas, a Itália, né, era a capital ali do Império Romano, né, que abrangeu Europa, norte da África, Ásia, né, daquele imenso território ali, né, do Império Romano. Então, tinha presenças ali de produção intelectual, né, dos gregos, né, dos romanos. Então, ali era a fonte, né, de toda essa cultura, no qual os artistas, né, bebiam. Aí, tem um outro ponto aqui também, né, para a gente ainda abordar o porquê que foi ir na Itália, que é os portos, né? A Itália, desde ali as cruzadas, controlava, né, o comércio com o Oriente por meio do Mar Mediterrâneo, principalmente as cidades de Gênova e de Veneza. Tá? E quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, né, em 1453, muitos sábios, né, que viviam ali em Constantinopla
fugiram de Constantinopla e foram morar, né, na Itália e levaram consigo grande parte, né, da produção intelectual que estava preservada lá em Constantinopla. Porque Constantinopla também, né, tinha sido fundada, né, lá no Império Romano, né, pelos romanos. Então era o último, né, bastião, né, a última fortaleza ali, né, da antiguidade, né, na Europa, né, podemos dizer assim. Então tem esses fatores também que contribuíram para que o Renascimento, né, começasse pela Itália. Aí aqui nós vamos ver algumas características, né, desse Renascimento, que não se refere apenas às obras de artes, né, às técnicas artísticas, mas numa nova forma de pensar, de agir, tá? Então trouxe para vocês alguns textos que vai indicar essas características. Então acompanhe. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: És tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Piccolo della Mirandola, sobre a dignidade do homem. Então, esse trecho aqui está falando, né, que não é mais Deus o centro do universo, né, o centro do mundo, mas sim o homem, né? Ou seja, o homem é que, por meio do seu discernimento, né, das suas escolhas ali, pode escolher qual que será o melhor caminho para ele. Então, coloca o homem no centro do universo. Né? Então, é o antropocentrismo. Essa é uma das principais características aqui do Renascimento. O homem passou a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o seu bem-estar, para o bem-estar do homem, para a sua valorização. Então, na Idade Média, nós tínhamos uma filosofia teocentrista, né? Ou seja, teo vem de Deus, centrismo de centro. Deus estava no centro de tudo. Tá? Não que Deus tenha perdido a importância nesse momento e as pessoas tenham abandonado Deus. Não. É só que agora não estava mais justificado, né, o seu destino, por exemplo, por culpa de Deus. Ah, você é pobre porque Deus quis. Você sofre porque Deus quis. Não. Agora coloca essa responsabilidade no homem, né? Então o homem é responsável, né, pelas suas ações. Então, não vai colocar mais a culpa em Deus, né, pelo seu destino. Tá? Então, vamos seguir aí. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, podes escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade, poderás descer às formas degradadas da vida, que são animais. Pela tua vontade, conseguirás alcançar as formas mais elevadas, que são divinas. Então, é meio que uma extensão daquele primeiro pensamento, né? Ou seja, o homem estando no centro, né, do universo, ele é o único responsável, né, pelo seu destino, ou seja, pelo seu fracasso, né, pelas formas degradadas de vida, ou seja, pelo seu sucesso, né, de alcançar aí as formas divinas. Então nós temos a característica, né, do individualismo, tá? O homem tem capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio, e passa a valorizar-se e acreditar nas suas capacidades. Tá? Isso era meio que quase que proibido, né, durante a Idade Média. As pessoas, né, eram criadas para aceitar, né, a sua condição com base no seu nascimento. Então isso muda aqui na Idade Moderna. Então aqui, ó, mais um. No nosso tempo, todas as matérias nos interessam. Aprendemos grego, sem o qual ninguém pode se considerar sábio. Hebraico e latim. Considero indispensável que aprendas essas línguas. Então, isso daqui vem aí do Renascimento, né? Então, esse Renascimento ele é inspirado aí no classicismo, ou seja, nas obras clássicas, tá? Então, é mais uma característica, né, do Renascimento, né, o classicismo, né, o humanismo.
Olha só, o gosto pela cultura clássica, pelas línguas gregas e latinas, pelos pensadores clássicos, pela arte e pela literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizam o homem. Tá? Aristóteles, Platão, né, grandes pensadores gregos, né, eles já discutiam, né, sobre essas questões aqui, né, de o homem ser responsável ali pela seu destino, pela busca da felicidade. Tá? Então, o Renascimento ele também é inspirado aqui, né, no classicismo. Ele é a base do Renascimento, tá? Seguindo aí. Espera aí que voltou aqui. Aqui, ó. Quanto à natureza, quero que estudes cuidadosamente. Deves conhecer os peixes que enchem os mares e as aves que voam nos céus, as árvores de todas as florestas e as ervas de todos os campos, os metais ocultos no ventre da terra e as pedras preciosas de todos os continentes. Depois, mais cuidadosamente ainda, estuda os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, e através da prática da anatomia procura conhecer esse outro mundo que é o homem. Então aqui, né, está mais uma das características, né, do Renascimento, que é o naturalismo, o interesse pelo estudo da natureza física e humana em todos os seus aspectos. Então vai surgir uma maior preocupação em entender como que funciona a nossa natureza, o corpo humano. Né? Então vai haver muitos estudos de anatomia, né? A medicina, né, ela vai começar a se desenvolver mais aqui na Europa, algo que os árabes, né, já estudavam há muito tempo, então também vai servir ali, né, de inspiração, de trocas, né, culturais, né? Então, tudo isso daí vai ser valorizado no Renascimento, tá? Principalmente essa questão do estudo do corpo humano, né? Onde fica determinados órgãos, né? Então, estudos com cadáveres, né? Onde que eles viam, né? Onde ficavam os corpos, os órgãos humanos, enfim. Toda hora eu volto nessa parte aqui. Se alguém julgar que falo com mais atrevimento do que verdade, venha inspecionar comigo as vidas humanas. Este mete no ventre tudo quanto ganha. Poucos dias depois passa fome. Aquele não vê a felicidade senão no sono e no ócio. Os negociantes mentem, roubam, defraudam, enganam e consideram-se pessoas muito importantes, porque andam com os dedos cheios de anéis de ouro. Nós estamos falando aqui, né, de um espírito crítico, tá? O homem passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade e o mundo que o rodeia, em vez de o aceitar como um dado adquirido, até o saber tradicional passa a ser questionado. Então, né, é uma questão ali, né, de crítica, de utilizar da razão para questionar as estruturas, né, sociais em que eles viviam, né? Quando fala que o rei ele, né, foi escolhido ali de forma divina, questionar isso, né? Mas como assim divina, né? Deus veio aqui e indicou ele, né? Como que essas questões? Tá chovendo porque Deus quis. Não, vamos analisar aqui, né, do que constitui a chuva, né? Por que acontece essas formas? Né? Por que os homens estão preocupados com dinheiro? Por que os homens roubam? Enfim, né, pensar, né, como que a sociedade está organizada. Isso é o espírito crítico, tá? Primeiro, né, você tem que partir ali dos porquês, da dúvida, tá? A dúvida como princípio de conhecimento. Então, isso daqui faz parte aqui, né, do pensamento moderno. Nunca os nossos antepassados imaginaram que viria o tempo em que o Ocidente conheceria o Oriente como agora conhece. Os escritores antigos escreveram sobre isso tantas fábulas que se pensava ser impossível navegar até o Oriente. Como a experiência é a mãe de todas as coisas, por ela soubemos radicalmente a verdade. Então está falando aqui, ó, que a experiência é a mãe de todas as coisas. A gente precisa experimentar para
para provar, né, que determinada coisa existe. Por isso que os cientistas, quando criam uma teoria, essa teoria ela tem que ser colocada em prática para provar né, a sua eficácia. Tá? Então, se eu falo que sempre que eu jogar um objeto para o alto ele vai cair, eu tenho que experimentar aquilo ali diversas vezes para falar assim, não, eu testei 100 vezes e as 100 vezes, né, esse objeto caiu. Então, eu experimentei, tá? É a experiência. Então, isso daqui está baseado numa filosofia empirista, né, da experiência. Que vem aqui, ó, o experiencialismo e curiosidade científica, né? A necessidade de comprovar pela observação e pela experiência qualquer fato antes de o aceitar como válido, né? A valorização aí do conhecimento. Então, é aqui que os homens passam a questionar muito, né, a igreja, né? Porque a igreja ela dava respostas, né, já concretas, sem mostrar, né, sem explicar, sem nenhum tipo de experiência. Então, esses pensadores questionavam muito, né, esse comportamento aí, né, da igreja. Então, em síntese, né, nós temos essas características aqui, tá, como características do Renascimento. Tá? Então, como valores do Renascimento. Então, o Renascimento ele é um movimento muito amplo, tá? Que ele começa se inspirando no resgate das obras dos gregos antigos, tá? E dos romanos, mas amplia-se, né? Modifica, né? Criam-se novas coisas, né? Então nós temos uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, né? Um desenvolvimento cultural, científico e artístico que antes não existia. Tá? Na Idade Moderna, nós vamos conhecer outras partes do mundo. Né? Nós vamos estudar um capítulo sobre as grandes navegações, tá? Que é o momento em que os europeus começam a navegar ali pelos grandes mares, né? O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Índico, e descobrem outros continentes, outras terras que eles nem imaginavam. Né? Então, tem aquela mudança de pensamento de que a Terra era plana, né? E comprova-se que a Terra é redonda. Tá? Então, quem acha que a Terra é plana está com um pensamento, né, de 500, de 600 anos atrás. Tá? Então, guardem bem essas características aqui, né, do Renascimento, que as pessoas, não digo todas, tá? Isso daqui é algo que vai sendo modificado, tá? Que vai sendo incorporado na sociedade aos poucos, né? Mas que elas vão incorporando. E uma coisa, né, muito importante para a época, para ajudar a difundir todo esse conhecimento, né, que começou a ser produzido ali na Itália, foi a criação da imprensa, né, a prensa aqui de tipos móveis, criadas pelo Gutenberg, tá, no século XV. O que é isso? Agora os textos, eles, né, vão sendo deixados, né, de ser manuscritos e passam a ser impressos, né, como se fosse um jornal. Então dá para aumentar a produção desses textos aí e dessa forma, né, difundir esse conhecimento, né, para o restante da Europa. Tá? Então o Renascimento esse movimento ele começa na Itália, mas ele se expande, né, por todos os países ali europeus. E cada um vai apresentar, né, uma característica um pouco diferente. Tá? Que depois a gente até aborda, né, em alguns pontos ou outros, tá? Mas, de uma forma geral, os valores ali que eu tinha passado para vocês. Mas então, guardem isso daqui, que isso daqui é muito importante. Tá? A difusão de novas ideias, né, os progressos, as formas de pensamento, elas vão ser difundidas por meio aí, né, dos textos impressos. E quem vai inventar essa imprensa vai ser o Gutenberg. Tá? E aqui. Então, nós vamos ter também, né, o desenvolvimento aí das ciências. Então, ele é um renascimento não só artístico, né, mas também, né, científico. Então, vai passar a se valorizar aqui, né, a anatomia, como eu disse para vocês, né, do naturalismo. Então, os músculos, né, o estudo ali dos cadáveres,
a astronomia, tá? Posição ali dos astros, isso vai ajudar muito os navegadores a se localizarem, né, nos mares para se guiarem onde está o norte, onde está o sul. A cartografia, né, vai se ampliar, né, vai ser mais elaborada, né, a cartografia ali, que é a produção, o estudo dos mapas, porque até então eles conheciam o quê? A Europa, uma parte ali do Oriente e uma parte do norte da África. Eles desconheciam a América, desconheciam a Oceania, desconheciam, né, o sul da África. Então, à medida que eles vão fazendo as viagens das navegações, eles vão desenhando novos mapas, né, vão comprovando que a Terra não era plana e assim por diante. A botânica, né, vai ser muito estudada, porque quando eles chegam nessas novas terras, eles encontram plantas, animais, né, frutas que eram desconhecidas para eles. Né? Então, a zoologia, que vem nesse mesmo sentido, a geografia, a farmacopeia, que é a utilização, né, de plantas para usos medicinais. Então, nós temos, né, um desenvolvimento aí, né, das ciências. E aqui, né, só para a gente já ir fechando, um pouquinho, né, de alguns representantes, né, do Renascimento, né, e as suas produções, né, de que forma que eles contribuíram e a área, né, em que eles produziram. Né? Nós temos o Nicolau Copérnico, que vai defender a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol, né, no centro e a Terra, os planetas girando em torno do Sol, tá? Indo contra aquela ideia que a igreja defendia, né, lá de Ptolomeu, de que a Terra, né, estava no centro e o Sol é que girava em torno da Terra. Tá? A ideia geocentrista, né, geo vem de terra. Tá? Então, ele contribui para a área de astronomia, né, o Piccolo della Mirandola, né, sobre a dignidade do homem, cria, né, desenvolve aqui na área de literatura, né, a sua produção, que é aqueles trechos, né, que nós vimos no início, sobre o antropocentrismo, né, sobre a valorização ali do homem. André Vessalio, né, praticou a dissecação de cadáveres, permitindo aprofundar o conhecimento do corpo humano. Aqui é um dos representantes, né, dessa área aqui médica, mas nós tivemos vários outros. Um que vocês vão conhecer com certeza é o Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci não foi só um pintor, ele era um homem completo. Né? Ele estudou ali medicina, ele era engenheiro, ele era pintor, ele era escultor, enfim, né, fazia de tudo. E essa é uma das características também, né, dos homens modernos, né, desses pensadores modernos, que eles não se dedicavam apenas a uma área, né, eles estudavam todas as áreas. Né? Então, quanto mais conhecimento, né, eles adquirissem, né, melhor. O Nicolau Maquiavel, né, que vai produzir a obra O Príncipe, que é um tratado, né, de política, um manual de como que o príncipe, né, o rei, o governante, né, deve agir para conquistar e se manter, né, no poder. Aí, né, como eu disse para vocês, essa produção ela, né, sai da Itália e vai para outros lugares, né, da Europa. Então, na França, nós temos aí o Rabelais, né, com produção aí na área da literatura. Nos Países Baixos, que hoje corresponde ali à Holanda, né, nós temos o Erasmo de Roterdão, também, né, com a literatura, fazendo críticas, né, sociais. Na Inglaterra, nós temos Thomas More e Shakespeare, né? Shakespeare todo mundo conhece, também na literatura, né? Fazendo aí uma crítica social, desenvolvimento do teatro, da poesia. Na Espanha, nós temos Miguel de Cervantes, né? Dom Quixote, todo mundo também já deve ter ouvido falar, né? Até aqui, um romance de cavalaria. Em Portugal, nós temos Luís de Camões, né? Com os Lusíadas, né? Então, temos também todas as áreas, né? Produção cultural. Tá? E para a gente falar de arte, eu vou gravar um outro vídeo para isso não ficar muito extenso. Né? Então, no outro vídeo, eu vou dar continuidade aqui, né, nas características, né, dessa arte renascentista, nas suas fases, né,
que faz, né, foi modificando ali as técnicas e também aprofundar um pouquinho mais no conhecimento científico, tá? Que foi produzido aí neste período. Então, desejo a vocês bons estudos, espero que até aqui, né, vocês tenham compreendido um pouco essa mudança de pensamento, né, que foi acontecendo ao longo do tempo aí na Idade Moderna, né, nesse movimento conhecido aí como Renascimento Cultural, né, que abrange todas as áreas e se torna uma nova forma de pensar, né, naquele período. Tá? Então, até o próximo vídeo aí. Mais uma vez, bons estudos. Né? Estou com saudades de você.